Olá! A ideia para hoje é um trabalho feito em malha inglesa. Aqui estou trabalhando com o ponto malha inglesa e vamos fazer, além disso, um trabalho dentro dele, usando transportador. Para isso eu preciso marcar, porque eu não tenho possibilidade de enxergar o ponto, eu não tenho condições de calcular onde está o ponto para ser transportado ou até onde ele vai ser transportado. Então, com uma caneta permanente, eu marco no trilho da máquina e depois, para retirar essa marcação, é só passar um algodão ou uma malha com óleo e ele sai. Eu marco na máquina uma agulha, acho a agulha do meio ou a agulha que eu quero o desenho, e na máquina eu marco duas agulhas laterais a esse ponto. Então, essas duas vão ser marcadas. Aqui vai sempre ter um furinho. Na agulha da frontura, eu vou contar a quantia de agulhas que eu quero transportar. Digamos que eu transporte 6 agulhas. Então, sempre vai ser transportado para essa agulha que tem a marcação aqui. Então, 6 de um lado, 6 do outro. E na 7ª, eu faço a marcação. Venho com o transportador de 1 e vou transportando. Para aquela agulha que recebeu a marcação, eu transporto um ponto, trouxe o ponto vago, a agulha vaga para cá. Eu só chamo ela para cima para trabalho. Mas antes disso, eu vou levar da máquina também. Lembra que eu marquei na máquina 2 agulhas laterais a essa? Pois é, dessas agulhas laterais, eu vou contar 6 agulhas. A 7ª vai receber ponto. Sempre vou transportando com o transportador de 1, porque é mais fácil eu observar, cuidar para essas agulhas não derrubarem o ponto ao serem transportados. A agulha que foi marcada e chamo ela para cima. Faço isso num lado e no outro. A que tem a marcação é a que recebe. Ela sempre vai receber. Aqui eu trabalho com uma lã média, na regulagem 4 na máquina e 3 na frontura. Ficou uma agulha vaga aqui, chamo ela para cima. E na máquina também. As 2 agulhas que têm a marcação vão ser sempre transportadas. E conto a partir dela 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6ª agulha transporto também. Chamo a agulha para cima. Percebe que ela marcou aqui, ela ficou o ponto na agulha. Venho com um gancho. Eu posso fazer a cada 4 ou a cada 6 carreiras esse desenho. Até a cada 8 poderia ser possível. Só a cada 2 carreiras não é bom, porque é muito ponto ao mesmo tempo e ele vai ficando uma forma estranha nessas agulhas vagas. Venho novamente
transportando para a agulha que tem a marcação, 6 pontos vão andando. Sempre na distribuição 1 por 1. Uma agulha vaga embaixo e a agulha que tem ponto anda para o lado. E chamo a agulha para cima. Da mesma forma, essas 6 da máquina vão ser transportadas também para formar o furinho. Eu prefiro colocar o gancho embaixo. É uma opção pessoal. Mas se não quiser colocar o gancho com peso, só o gancho já ajuda. Quatro carreiras, começo novamente. Posso começar pela máquina, transportando. Ou intercalando máquina e frontura. Um eu transporto da máquina, um eu transporto da frontura. Precisa ver qual modelo de transporte você se adapta melhor. Tem que lembrar de trazer as agulhas vagas para formar o ponto. Com 4 carreiras fica muito bom o trabalho, a distância dele fica muito bom. Se quiser tentar a cada 6 carreiras, também, ou a cada 8. Eu vou fazendo mais adiante e já mostro o efeito para vocês. Aliás, aqui eu marquei essas 6 agulhas que vão sendo transportadas, eu marquei a quantia de 6. Se você acha que é muito, começa com 4 ou com 3 agulhas sendo transportadas e vai vendo o efeito, o desenho que forma na peça com malha inglesa. Mas é muito bonito
E eu garanto que você vai fazer. Dá um pouquinho de trabalho esse transporte? Sim, mas o efeito que dá compensa, o resultado que dá compensa o trabalho a ser feito. Um detalhe, não precisa ser a peça inteira, pode ser um detalhe assim próximo ao decote, um decote redondo no caso, começando na altura da cava, fazendo até o decote, fica muito bonito, diferente, tenho certeza que as clientes vão gostar bastante. E aqui desmanchou o ponto. Eu preciso conhecer o ponto malha inglesa também para não ter falhas. Uma ideia também não é fazer no meio apenas o trabalho, fazer na lateral. Aqui eu vou deixar 2 agulhas, transportar uma para ela e vou levando 3 vezes. Formou uma agulha vaga, chamo para cima. Deixo 2, transporto 1, 2 e 3. Chamo a agulha vaga para fazer o ponto. Faço isso nos 2 lados. Deixo sempre 2 agulhas, uma para costura e a outra para formar o desenho. E transporto 3 vezes. Deixo 2. Faço 4 carreiras. E começo novamente. O único cuidado que se precisa ter nesse transporte é não largar o ponto do transportador sem ter a certeza que ele foi parar na próxima agulha. Porque se o ponto malha inglesa cair,
ele vai correr e para consertar na máquina é bem complicado. Teria que desmanchar toda a peça e começar de novo. Então, é um trabalho imenso. Cuidar para ele ser transportado. E depois que ele saiu de uma agulha, tem a certeza que ele entrou na próxima. E assim, fazendo na lateral, você também tem outras posições para esse desenho, que é simples. É um transportado com transportador de um ponto sendo levado de cada vez, e a quantia de pontos a serem levados você decide. Faz uma amostrinha para depois deixar no teu amostruário de pontos, para você oferecer para as clientes, mostrar para as clientes e lembrar daqui a algum tempo também como fazer esse tipo de trabalho. Pode ser feito em lã, que fica lindo, porque a lã ela realça bem o ponto, ou em linha para trabalhos de verão. Faz uma amostra e depois me conta que resultado deu e que peça você faria dessa técnica aqui. Eu vou seguir um pouquinho mais adiante e já mostro o efeito. E olha que detalhe mais lindo que fica com esse transportado. O ponto malha inglesa já é muito fofo, muito lindo mesmo. E com detalhes assim, com transportes assim, ele realça mais. Trazendo sempre para a mesma agulha, faz essa marcação e o ponto entorta. Com 4 carreiras eu achei o furinho muito bom. Com 6 carreiras também renderia mais, porque o ponto malha inglesa encolhe em altura, então rende mais o trabalho. Você faz mais carreiras antes de fazer o transportado, que é um trabalho mais demorado. E aqui fazendo na lateral. Poderia ser deixado mais do que 2 agulhas também, e transportar mais pontos também. É uma ideia para se trabalhar com ponto malha inglesa. Quem tem a frontura, porque a malha inglesa é feita na frontura. Quem tem a frontura e queira fazer um trabalho assim, faz uma amostra, experimenta o trabalho, veja o efeito que dá e depois mãos à obra. Nossa ideia para hoje é trabalhar com ponto malha inglesa, fazendo enfeites assim. Se esse vídeo foi útil, bom trabalho!